Monjaro causa pancreatite aguda. Esse assunto tomou conta das redes sociais e dos canais de informação nesses últimos dias. Mas será que realmente se sustenta? Para isso, gente, eu criei essa aula aqui para poder desmistificar algumas coisas. Para tanto, eu vou iniciar esta aula falando sobre os tipos de caneta que existem, o pâncreas, propriamente dito, o que é a pancreatite aguda e também vou falar um pouquinho sobre se realmente esta chance de haver uma pancreatite aguda, se isso se sustenta, ok? Então vamos lá. Nós fomos impactados com essa informação. O Reino Unido alerta para a pancreatite aguda e mortes associadas às canetas emagrecedoras. Mas para que a gente comece a conversar sobre isso, vamos entender o que as canetas fazem. Na verdade, nós temos dois tipos de canetas emagrecedoras. Uma que age mais sobre um receptor do GLP-1, e aí nós vamos ver daqui a pouquinho o que ele faz. Então, a caneta, ela imita, ela mimetiza este hormônio intestinal. E nós temos um segundo grupo de canetas que eles funcionam de duas formas. Ela faz agonistas duplos, tanto do GIP como do GLP-1. E olha, no primeiro grupo de canetas ali, nós vamos encontrar, inclusive, o Ozempic, que o princípio ativo é a semaglutida. Mas nós temos outros tipos. E no segundo tipo, nós vamos encontrar a tirzepatida, é onde está o Monjaro, ou seja, o Monjaro ele tem essa ação dupla, enquanto o Ozempic tem uma ação direcionada somente ao GLP-1. Mas como realmente isso funciona? Olha só, quando nós estamos comendo, nós vamos liberar o que a gente chama de incretinas. Essas incretinas são hormônios ou são enzimas digestivas que a gente acaba liberando no corpo. Lá o nosso sistema gastrointestinal, ele vai liberar o GLP-1. Lembra lá que o Ozempic atua mimetizando o GLP-1. O que o GLP-1 faz? Quando nós estamos comendo, o GLP-1 é liberado, ele vai até o cérebro e ele informa o cérebro de que nós estamos saciados, consequentemente diminui o apetite. A segunda função dele é ir até a musculatura estriada esquelética. E lá ele faz com que a musculatura pegue glicose da circulação e jogue para dentro do músculo. E armazene essa glicose no formato de glicogênio. Ele também vai lá no pâncreas e faz com que o pâncreas comece a liberar insulina. Por quê? Porque a insulina é o hormônio que faz com que a glicose consiga sair do sangue e entrar nas células. E o GIP, qual é a função dele? Ele vai ter duas funções principais. Ele vai lá atuar sobre o fígado, fazendo com que o fígado pare de liberar glicose, e vai lá no tecido gorduroso, fazendo com que a gordura seja mais quebrada e liberada na circulação, inclusive faz o tecido gorduroso captar mais glicose. Por que toda essa função, gente? Justamente para que retire-se, então, a glicose da circulação. Então, a gente vê no final da imagem ali uma diminuição da glicemia. Por isso, as canetas emagrecedoras, elas nasceram para atuar sobre o diabetes do tipo 2, ou seja, diminuir a glicose sanguínea. Mas conforme o tempo foi passando, foi observado que as canetas também geravam um processo emagrecedor. Então, por isso se criou toda, essa preocupação com as canetas emagrecedoras. Agora, vamos olhar ali prioritariamente para o pâncreas. O pâncreas, ele é um órgão duplo. Eles têm função tanto exócrino, ou seja, ele joga conteúdo, enzimas digestivas no processo digestório, mas ele também produz hormônios que são liberados na circulação. Quais são as enzimas digestivas que o pâncreas produz? A amilase, que quebra o carboidrato, a lipase, que quebra a gordura, e a protease, que quebra as proteínas. Mas do ponto de vista endócrino, ele libera os seguintes hormônios: glucagon, insulina, somatostatina e também os polipeptídeos pancreáticos. Agora, o que acontece na pancreatite aguda? Essas enzimas digestivas que são liberadas pelo pâncreas,
é gerado um processo inflamatório e essas enzimas começam a atacar o próprio pâncreas. Começa a digerir, começa a quebrar, a comer o próprio pâncreas. Essa inflamação, ela vai causar no corpo do indivíduo inchaço, dor abdominal, suor, enjoos e vômitos. Então, isto seria, então, a pancreatite. Agora, vamos entender se, por acaso, existe o risco da caneta emagrecedora atuar sobre este pâncreas a tal ponto de fazer com que ele libere as enzimas digestivas capazes de digerir o próprio pâncreas. E aí a gente, claro, vai recorrer à literatura e agora, gente, em fevereiro de 2026, o artigo mais atual que saiu é este aqui. Um estudo multicêntrico que tem como título. O que é multicêntrico? Vários centros envolvidos ao redor do mundo. O que eles queriam saber? Se diabéticos do tipo 2 que estão fazendo uso das canetas emagrecedoras, se haveria, então, um aumento do risco deles desenvolverem pancreatite aguda. E aí, vejam o tamanho desse estudo. Ele é um estudo retrospectivo, populacional, e a população desse estudo é de mais de 740 mil pessoas com diabetes do tipo 2. Dessas 740 mil, 29 mil estavam utilizando algum tipo de caneta emagrecedora, seja lá os princípios ativos semaglutida, liraglutida, dulaglutida e também a tirzepatida, que é o Mounjaro. Qual foi o principal resultado identificado nesse estudo? Que o uso desse agonista do receptor GLP-1 não aumenta o risco de pancreatite aguda. E mais do que isso, gente, o fato de a pessoa ter diabetes do tipo 2 estar fazendo tratamento com as canetas diminui o risco de mortalidade por todas as causas. Ou seja, vou deixar aqui aquela famosa dica. E que dica é essa? Antes de entrar em pânico, busque apoio na ciência. Ok? Olha, gente, se por acaso o que foi dito aqui é importante para pessoas que você gosta, encaminha esse vídeo para eles. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo o link para que você possa se inscrever no canal, porque é um canal que eu trago diversos tipos de artigos científicos e questões que muitas vezes são bastante polêmicas. Inclusive, eu vou deixar aqui em cima um vídeo que eu gravei sobre o uso das canetas emagrecedoras e o risco de reganho de peso. Ok? Fico por aqui então e fica aquele abraço e até breve.